Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de iniciar com uma oração antes de qualquer coisa e queria te convidar a fechar os seus olhos comigo. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais esse dia, pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor fez até aqui conosco. E quero te pedir, Deus, que o Senhor me capacite, me use para que eu possa ser apenas um instrumento, levando a mensagem deste salmo nesta manhã. Que o Senhor possa edificar os nossos corações em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje a gente vai ler, estudar, refletir sobre o Salmo de número 22. Se você quiser pegar a sua Bíblia ou acompanhar os slides, fique à vontade. Antes de lermos, eu queria começar questionando e trazendo uma reflexão aos nossos corações neste momento. Como você está nessa manhã? Como você passou nas últimas semanas, no último mês? Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu abandonado? Você talvez está se sentindo ou já se sentiu que parece que ninguém se importa com você? Você tem família, você está numa igreja, você tem amigos, mas parece que de fato ninguém liga, ninguém se importa contigo? Você já se sentiu angustiado, sentindo que não vai dar conta de tudo que você assumiu compromisso, que você tem como responsabilidade? Eu já me senti assim, e já eu falo um pouco disso, mas eu lembro que em 2014, pela primeira vez, eu tive contato com este livro e essa citação que diz: nós não nos esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. É de Wene Cordeiro, no livro Andando de Tanque Vazio. E muitas vezes nós estamos nos relacionando de forma tão automática, nos falta intimidade com Deus, que parece que a gente está andando de tanque vazio, a gente não está se alimentando, a gente não está de fato temendo a Deus, tendo reverência, desenvolvendo intimidade. E quando bate a angústia, vem uma crise, nós não estamos prontos a enfrentá-la. A crise silenciosa que muitos sentem, e talvez você já sentiu, está sentindo ou vai sentir, mas o fato que eu já passei por isso. Muitas vezes a gente se sente incapazes de corresponder às demandas, às responsabilidades que a gente tem no nosso dia a dia. Às vezes, sintomas como estresse, ansiedade, depressão, vem uma crise momentânea ou está constantemente atormentando as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos flertando com a possibilidade de abandonar tudo: trabalho, casamento, os nossos compromissos, estudos, largar a faculdade, entre outras coisas. Será que você está flertando com a possibilidade de abandonar? Eu, já em 2014, que eu citei e lembrei dessa citação, em 2014 eu tive uma crise na qual eu tive vontade de abandonar tudo. Eu me sentia abandonado e sozinho. Tive uma crise de vocação, eu queria largar tudo. Eu era na época missionário de uma associação cristã, obreiro, trabalhava na evangelização de adolescentes e jovens, e uma coisa que aconteceu comigo, com pessoas próximas a mim, naquela associação, me trouxe crises, questionamentos, perguntas. E eu lembro que eu tive a oportunidade de ir numa conferência para líderes em 2014, foi um presente, eu nem sabia que tinha que pagar, e naquele momento eu tive um renovo. Deus renovou as minhas forças. Eu tive, de fato, eu consegui entender e relembrar o meu coração o sentido e o propósito no qual eu devo viver e me dedicar. Você já se sentiu assim? Abandonado? Sozinho? Você já teve algum desses sentimentos? Eu queria te convidar no Salmo 22, um salmo que nos ajuda a encontrar sentido e propósito para viver. Eu queria te convidar, antes da gente ler os primeiros versículos, a
algumas informações, contextualizações sobre esse salmo, que o Salmo 22 é um salmo de Davi, no qual ele profetizou a morte do Messias e como serão os seus sofrimentos. É a história da crucificação de Jesus. Esse salmo também é um apelo de socorro e ele começa justamente falando da ideia de se sentir, como Jesus se sentiu abandonado pelo próprio Pai. O Salmo 22 ele é citado 13 vezes no Novo Testamento e 9 vezes só no relato do sofrimento e morte de Jesus. Em Mateus 27, 46, ele cita esse salmo, dizendo em aramaico, que tem o mesmo significado que o hebraico: meu Deus, por que me abandonaste? E é dessa forma que nós iniciamos esse Salmo 22 e eu convido você, através do slide ou da sua Bíblia, a me acompanhar a partir do versículo 1. A gente vai ler o versículo 1 e o 2, que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Em primeiro lugar, perceba nesses 2 primeiros versículos o apelo de socorro, o desespero, o sentimento de abandono. Jesus está se sentindo abandonado, ele está sentindo a carga, o peso de todos os pecados em suas costas. E ele ora, ele conversa a Deus. Mas um detalhe muito importante, olha como ele inicia: meu Deus. Ou seja, em primeiro lugar, o seu clamor de socorro, o seu desespero, a sua angústia é depositado, o seu gemido é derramado e dirigido para o próprio Deus. Para o Deus que ele entende que é meu Deus. Ele tem intimidade, ele tem relacionamento e ele desenvolveu, ele manteve, permaneceu nessa intimidade e relacionamento e no momento de crise, onde ele se vê sozinho, a primeira atitude dele é correr para o Pai, é correr para o meu Deus. Qual é a sua primeira atitude quando você está num momento de crise, num momento de dificuldade? Você corre para Deus? Não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos, que é o que muitas pessoas fazem. Muitas vezes, guiados pelos nossos sentimentos, por se sentir abandonado, além de correr para Deus, a gente corre de Deus. A gente não quer ir na igreja, a gente não quer conversar sobre assunto, a gente não quer desabafar, a gente não quer orar, a gente não quer colocar para fora. Não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos e sim dizer em alta voz, gritar, brandar como Jesus a Deus os nossos sentimentos em oração, um momento de desabafar, derramar tudo que está dentro do nosso coração, o sentimento de abandono. Olhe no versículo: me abandonaste, tão longe, gritos de angústia, clamo de dia, clamo de noite, você não responde, eu não recebo alívio. Talvez é um sofrimento que está durando, sabe aquele sofrimento? Aquela crise que você está tentando buscar conforto, esperança em Deus. E não é 3 dias, 1 dia, talvez são meses, anos. E você tem que continuar perseverante, confiando e buscando esse Deus para que Ele te responda, para que Ele traga alívio e resposta. Jesus, ele foi traído, rejeitado, abandonado, foi guiado, mas mesmo passando por tudo isso, ele foi guiado pelo sentido e propósito que foi dado pelo próprio Pai. Jesus, ele enfrentou tudo, mesmo quando ele não quis, quando ele se sentiu abandonado, quando ele ora a Deus: por favor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas continue lendo esse texto, essa profecia de Davi, desse momento de cruz de Jesus, a partir do versículo 3. Tu, porém, és o santo, és rei, és louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança.
confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram, mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: recorra ao seu Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Perceba, histórias de fé. O centro do louvor de Israel é uma das formas que Davi mostra aqui e que Jesus recorre para entender, para relembrar o seu coração e para relembrar os nossos corações que Deus é um Deus presente. Mesmo quando a gente se sente sozinho, abandonado e a gente não consegue entender que Deus está ali ao nosso lado, com a sua mão sobre as nossas vidas. Olha no versículo, ele reconhece em primeiro lugar: tu és o santo, você é separado de todo pecado, é o Senhor que é o Rei soberano que reina sobre todas as coisas. Israel, no passado, ele louvava ao Senhor, ouvindo e relembrando as histórias de fé, olhando para as Escrituras, vendo Paulo, Novo Testamento, vendo esse Salmo de Davi, olhando para Israel, a gente vê eles confiando em Deus, e não importa a quantidade de tempo, seja 3 dias, meses ou anos, como a gente vê em histórias como de Noé, que construiu anos e anos construindo um barco, acreditando na missão, no propósito de vida que Deus deu a ele, ou outras histórias de fé e de pessoas que de fato confiaram e Deus realmente foi fiel ao livrá-los. Clamaram a ti e foram libertos, porque confiaram. E daí vem um outro questionamento que o texto demonstra e traz na prática para a gente. Será que nós estamos relembrando o nosso coração as histórias de fé, as Escrituras, estamos lendo, tendo contato, guardando nos nossos corações, e principalmente no momento que a gente se sente abandonado, angustiado, parece que o mundo inteiro está sobre as nossas costas, qual tem sido as suas atitudes? Como você tem enfrentado tudo isso? Será que você recorre a Deus, recorre à palavra dele? Você vê heróis da fé, pessoas, histórias nas quais eles dependeram unicamente de Deus e viu Deus agindo nas suas vidas e através das suas vidas? Como você tem lidado com essas situações? Será que, assim como Davi demonstra e profetiza do próprio Cristo, será que quando as pessoas vêm zombar, desprezar, caçoar do seu Deus, de você, da maneira como você se comporta e quer levar as coisas, será que você abandona Deus? Deixa Ele de lado? Ou Ele continua sendo o primeiro lugar, a primeira busca? Você continua sendo fiel e permanece em Deus? Devemos recorrer a Ele e entender que Ele é presente, mesmo quando a gente se sente como o próprio Cristo se sentiu, abandonado pelo próprio Pai. Entenda, Deus nunca te abandona. Assim como não abandonou Jesus, Ele não vai nos abandonar. Por isso, ele continua no versículo 9 e 11, e vem a resposta. Acompanha comigo na sua Bíblia, no slide. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Devemos sempre lembrar os nossos corações o que Deus fez e o que Deus faz. Tu mesmo me tiraste do ventre da minha mãe. É Deus que, antes mesmo de nós nascermos, é Deus que nos criou, é Deus que sonhou, é Deus que nos colocou no mundo com um propósito.
E é Ele que nos conduz, nos dá segurança e continua cuidando das nossas vidas, e por isso eu preciso entender e relembrar o meu coração. Desde quando eu nasci, Deus me colocou naquela família, Deus me sustentou, eu estou vivo, respirando em pé, porque Deus, soberano e criador de todas as coisas, me trouxe a vida. Eu preciso relembrar o meu coração nesses momentos de abandono, desespero, de angústia. Quem é esse Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, para isso trazer confiança ao meu coração. Olha só, de novo, assim como ele iniciou o Salmo, ele está agora nesse texto, nesse trecho do 9 até o versículo 11, dizendo: meu Deus, és o meu Deus, meu. Ele entende a intimidade e o relacionamento. Ele chama o Pai de meu Deus. É o único que pode socorrer. Ele entende que não há dinheiro, não há pessoas, não há nada neste mundo que pode de fato livrar e socorrê-lo. Esse é o tipo de confiança que você tem desenvolvido e depositado em Deus? Em momentos de sofrimento, em momentos de abandono, nós amadurecemos, nós crescemos em intimidade, nós crescemos em fé, porque somos provados, como Cristo foi provado. E é nesse momento que não há nada e ninguém, além de Deus, que possa, de fato, nos ajudar e nos salvar. Essa deve ser a confiança, o sentimento para que nós possamos, em oração, desabafar e nos derramar e olhar para os céus e falar: este é o meu Deus. Aonde está a sua confiança de fato? Está em Deus? Aí eu continuo lendo o Salmo a partir do versículo 12 e eu peço para que você me acompanhe novamente. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como a água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tomou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da vida, do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me responde. Ele entende e sente a resposta vindo do próprio Deus. Aqui é um retrato de várias flashes do que o próprio Jesus Cristo passou naquele momento de morte, no momento da sua crucificação. Penduraram as minhas mãos e os meus pés. Dividiram as minhas roupas, tiraram sorte. Profecia de tudo que aconteceu com o próprio Jesus Cristo, que sofreu por cada um de nós. E ele se derramou completamente pelos nossos erros e pecados, entendendo que o único que poderia salvá-lo daquele momento era o próprio Deus. E Deus respondeu: minha força, veja o versículo 19, tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro e tu me respondeste. Ele termina lá no final, minha
força. Quem é a força dele? É o Deus. É o Deus que pode salvar, é o Deus que pode nos salvar. É o Deus que demonstra e apresenta a sua própria graça para cada um de nós. É Ele que, através do seu Santo Espírito, nos dá a percepção que somos pecadores, do juízo, da condenação e também nos capacita a crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Devemos orar a Deus, conversar com Ele, bater um papo com Ele para aquietar a nossa alma na presença daquele que é o Senhor, o soberano Criador. Por isso, nós precisamos ter reverência e entender que Jesus ele sofreu, literalmente sofreu e se colocou em nosso lugar. O próprio Deus se encarnou, se colocou no nosso lugar, sofreu, cuspiram, zombaram, bateram, castigaram, ele morreu. Ele sofreu todo o peso de todos os nossos erros e pecados. Esse Jesus, neste momento, Deus ele não tem comunhão com o pecado, então eu não sei explicar isso, teólogos, comentários não sabem explicar isso, mas naquele momento é como se o Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, ele é o próprio Deus, mas Deus naquele momento que não tem comunhão com o pecado, ele abandona literalmente Deus, Jesus. Aquele momento Jesus ele morre, ele sente o peso do pecado, o salário do pecado, e ele se sente abandonado pelo próprio Pai, sozinho. Ele paga, ele é o Cordeiro perfeito que pagou pelos nossos erros e pecados, e depois de 3 dias ele ressuscitou. Jesus recebe a resposta do próprio Pai, ele é ressuscitado e ele se torna o Senhor sobre todas as coisas, o Rei dos Reis, o soberano, aquele que todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida para que nós possamos voltar a ter um relacionamento com Deus. Não foi em vão o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Não foi em vão. E por isso vale a pena também nós nos sacrificarmos por Ele. Por isso, nós encontramos sentido e propósito para nossas vidas quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para o caminho, para a verdade, para a vida. E nesse sentido, esse propósito vai alimentar, vai nos trazer forças para enfrentar as depressões, o abandono, para enfrentar as crises e as dificuldades que vamos passar. Por quê? Porque Jesus ele passou por tudo, ou talvez até pior de qualquer coisa que possamos sentir, ou que você já sentiu ou irá sentir. O texto continua no verso 22, acompanhem comigo. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor. Presta atenção, de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que vocês tenham vida longa. A partir do verso 22, ele fala que vai proclamar, porque a fé vem pelo ouvir, e ele vai anunciar, ele vai testemunhar, ele vai falar sobre o nome, sobre Deus, sobre Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida para os irmãos, para outras pessoas poderem assim ter a graça, poder, através da fé, abrir os seus olhos e voltar, se voltarem até Deus. Ele louva aqueles junto com aqueles que o temem. Deus, Ele nos chama, é Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que nos ajuda a temer e reverenciar o próprio Senhor e Criador. Ele nos ajuda e nos traz conforto porque Ele
ouviu os nossos gritos, o nosso desespero. E quem é o tema, qual é o tema de louvor que Davi cita neste salmo, do próprio Cristo? O tema do seu louvor, no meio da assembleia, no meio da igreja, com os irmãos, é justamente o próprio Deus, o seu relacionamento. Então, aqueles que buscam a Deus vão louvar, vão ter uma vida de gratidão e obediência. Leia comigo a partir do verso 27, finalizando esse salmo, ele diz o seguinte: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de se ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Todos, até os confins da terra, nações, gerações futuras ouvirão do Senhor. Porque não depende de mim, de você, mas depende daquele que nos capacita, daquele que faz a obra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nações vão se prostrar, se render, entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Senhor, o Senhor é o reino. Jesus é o reino de Deus. Jesus, ele veio e iniciou esse reino. Ainda não por completo, mas ele já iniciou. E hoje nós estamos vivendo em missão. Nós temos o grande propósito e desafio, o sentido da nossa vida é proclamar, é nos ajoelhar diante desse Deus e anunciá-lo para as gerações futuras, para as nações, para todas as pessoas que nós nos relacionamos, porque a fé vem pelo ouvir e nós precisamos falar daquele que nós temos intimidade e temos buscado e temos nos relacionado. Você tem proclamado este Deus? Você tem anunciado em atitudes, palavras, com a sua própria vida? Em qualquer ambiente que você esteja, em todas as situações, seja numa crise de abandono, seja numa crise, depressão, ansiedade, um momento difícil no qual você está vivendo, você proclama, você demonstra assim, como Davi iniciou esse salmo e como vemos o próprio Cristo sendo exemplo e caminho para nós. A sua primeira atitude é buscar a Deus, a sua primeira atitude é clamar, desabafar, não depender do seu sentimento ou de qualquer outra coisa neste mundo, mas colocar a sua confiança no Deus único e verdadeiro, nesse Deus presente que nunca vai te abandonar. Devemos proclamar os seus feitos, o que Ele tem feito nas Escrituras, o que Ele já fez e o que Ele ainda está fazendo ou vai fazer na sua vida, na minha vida, no que Ele fez na vida de cada discípulo, de cada pessoa que o buscou e se relacionou com Ele. Ele agiu de forma poderosa. Por isso, encontrando o sentido e o propósito para viver, esse é o tema que esse salmo traz através do momento de cruz, o momento de morte, de crucificação que Davi profetizou. E sofrimentos futuros do Senhor Jesus, que para a gente já é passado. Ele alimenta, Ele nos conforta, Ele traz esperança, porque Deus responde, porque Deus trouxe ali o caminho, a salvação para voltarmos até Deus. Então a cruz, o nosso Senhor, Ele usou tanto as suas palavras iniciais desse salmo: Deus meu Deus, por que me abandonaste? Quanto também as palavras finais: está consumado. E você já prestou atenção? Ele é o Senhor de todas as coisas e é o Senhor sobre a morte. Ele derrotou a morte e Ele decide a hora que Ele vai se entregar para Deus. Está consumado.
eu entrego o meu espírito, Deus. Então, tudo bem, vou pagar por isso. Ele decide, ele põe um ponto final. E é o próprio Deus que o ressuscita, para que ele, ressuscitado, ele possa continuar reinando como Senhor soberano, sobre todas as coisas, para que todo joelho se curve e reconheça que através do reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e crer com todo o seu coração, aí você terá a vida eterna e você se salvará. Não depende de você, mas depende da graça e do presente que Deus nos dá e nos concede através da ação do Espírito Santo. Ele é aquele que se identificou com os nossos sofrimentos. Então não há nada que você esteja passando ou que você vai passar que Jesus não sentiu quando vivo e quando ele se sacrificou e ofereceu para pagar pelos nossos erros e os nossos pecados. Jesus, ele se torna perfeito por meio do sofrimento. Ele é capaz de ser misericordioso, ou seja, se colocar literalmente no nosso lugar e ser fiel em prol do seu povo, em prol de todos aqueles que ele morreu para salvar. Eu e você precisamos ter essa confiança nesse Deus que responde, nesse Deus presente, nesse Deus que trouxe salvação. Lembro, ouvindo uma outra pessoa, relembrei uma situação de Martin Luther King Jr., que diz: quem ainda não se encontrou, quem ainda não encontrou algo que vale a pena morrer, ainda não está preparado para viver. Ou seja, você quer encontrar sentido e propósito em todos os momentos, principalmente em momentos de abandono, de crise, angustiado, você precisa entender que assim como Jesus Cristo, ele encarou a missão e o propósito, o sentido dado pelo Pai até a morte, por morrer, está pronto a se sacrificar e morrer pelo propósito que Deus, de vida que Deus deu para ele, ele encontrou vida, ele ressuscitou. Da mesma forma, nós precisamos morrer para viver. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e nos sacrificar uns pelos outros, nos sacrificar em primeiro lugar em gratidão e obediência a Deus, para servi-lo como filhos amados. Assim, lembre e termino com um verso de Filipenses 1, 20 e 21 que nos diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Paulo, que o sentimento e o entendimento dentro de um relacionamento de intimidade com Deus, trouxe essa confiança para Paulo, um discípulo, um ser humano, um pecador, assim como eu e você, que nós possamos, a partir deste momento, independente das circunstâncias e situações que vamos passar, nós possamos agarrar essa confiança e entender que precisamos ter determinação e permanecer em Deus, porque o viver é em Cristo e o morrer é lucro, porque estaremos ao lado de Deus, sem sofrimento. Por isso, feche os seus olhos e que Deus possa confirmar o sentido, o propósito para que você viva a cada dia e em cada momento. Vou orar com você. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por esta manhã e por tudo que o Senhor vem falando aos nossos corações através de cada música, do louvor e através dessa mensagem. Que, de fato, eu não tenha atrapalhado, Deus, o que o Senhor queria dizer aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, alimentar, trazer esperança, nos ajudar a entender que o Senhor é um Deus presente, relembrar os nossos corações e trazer a confiança que precisamos para entender que o Senhor
é o nosso Deus. Que o Senhor possa nos livrar de toda e qualquer situação, mas que nós possamos entender que a sua graça basta e que a sua graça já nos salvou. E por isso temos que ter como propósito, como sentido para a nossa vida, viver para nos sacrificarmos pelos outros, por ti, assim como o próprio Jesus fez por cada um de nós. Agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Tenha uma ótima manhã e espero você no culto logo mais à noite, que Deus possa continuar falando aos nossos corações.